O que nós podemos ver com os acontecimentos de agora é simples. Não tem que não acontecer, vai acontecer porque já foi previsto biblicamente. Jesus está voltando. Pronto. Jesus ele foi aqui coroado com uma coroa de espinho, não é isso? Se você leu alguma vez, alguém te contou, tá? Não sei. O Filho de Deus não podia ser anjo para salvar a humanidade, você entende? A humanidade pecou através de um homem que foi desobediente. E a desobediência de um homem, e isso está em apóstolo, no apóstolo Paulo falando, pela desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo. E os apóstolos da antiga igreja falam tudo isso porque é o ensinamento. Pelo pecado de um homem, pela desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo. De um homem feito pela mão do próprio Criador. Agora ele se fez homem, Jesus, já não está mais no padrão celestial. Ele tinha as duas naturezas, humana, sentia dor que nem ser humano, mas não usava o poder dele para não sentir dor. Ele tinha que sentir dor. Ele não conseguia, porque a justiça de Deus é isso. Então esse homem, esse Deus que se fez homem, Jesus, o Filho de Deus, ele fez uma forma diferente. A humanidade estava condenada, fadada a pecar, a toda a sorte de coisas erradas. E ainda está fazendo isso. E qual é a saída? Nenhuma. Porque lá em Isaías fala, porque não há nenhum justo sequer, nenhum que faça o bem, nenhum que pratique o bem. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. O que é graça? A graça é algo que você não pode comprar, é de graça. Não é que você não pode comprar, você não precisa comprar, é de graça a salvação. Quando a lei veio lá no Sinai, através de Moisés, o que acontece? Ela foi feita para que os homens obedecessem à lei. Como uma lei de trânsito, se você obedecesse, se o trânsito fosse obedecer, não teria tanto acidente. Como a lei de usar camisinha, uma lei devido às consequências, você usando, o ideal é não fazer com ela erradamente. Enfim, e tantas outras leis. A gravidade, você não pode quebrar certo. Quando você faz esse tipo de coisa, você está quebrando as leis e vai ter as consequências. Quando você quebra a lei de Deus, vai ter as suas consequências. Então, não temos mais saída. Hoje está ouvindo isso. Aquilo que o apóstolo Paulo falando, isso o narrador falando, né, através da escrita. Aquilo que quero fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu tenho prazer em fazer, que é a vontade de Deus, não consigo realizar. Eu estou tentando, gente, mas não consigo. E é tão difícil realizar alguma coisinha micro. Fala, Deus acho que ficou feliz. Quando o pecado aparece, você simplesmente não pensa, você só reage, vai, foi e acabou. Horrível isso. Estamos fadados, sacramentados. Estaríamos, e agora usando o termo estaríamos, se Jesus não viesse para nos salvar. Hoje você tem a salvação de graça. Você pode aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e ser salvo. Bom, não quer dizer que você, só porque aceitou Jesus Cristo, vai fazer. Não, se você casou com uma mulher que você ama, você vai trabalhar para cuidar dessa esposa, vai fazer o melhor, comprar roupa para ela, alimentar ela. Você tirou da casa ela da casa do pai e você diz que ama e vai cuidar bem dela. Talvez até melhor do que o pai, né? De repente. E vai fazer o possível por ela, porque o seu amor tem que refletir no que você faz, né? Senão não é amor. Então, Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós. É uma prova de amor. O amor se prova. Agora você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador e você já está salvo. O ladrão na cruz não precisou fazer mais nada, mas você está vivo ainda, você não morreu em seguida. Depois Jesus morreu em seguida, não, Jesus morreu e depois você ia morrer em seguida, não. Você ainda está na terra. Aceitou Jesus Cristo há muitos anos atrás. E tem que viver num mundo cheio de porcaria. E como vamos fazer isso? Como viver isso? Só pela graça de Deus. Só pelo amor de fazer a vontade de Deus. Fazer Jesus Cristo sorrir e não ficar triste. Então, hoje, através desse milagre da salvação feito lá na cruz, podemos ser salvos.
Então Jesus foi para o céu e acabou. Não, ele vai voltar, ele já está voltando. E ele falou que iria voltar. E não mais, ele não é só vai voltar, ele vai pôr as coisas em ordem. Porque ele veio no mundo, salvou a gente e continua uma bagunça. Quando ele mandou dilúvio, acabou, ficou só Noé e a família. Se ele vai voltar no mundo, ele não vai deixar as coisas do mesmo jeito bagunçado. E aquele povo lá, que está dizendo que o povo de Israel, o povo judeu, e até mesmo as igrejas universais, as igrejas católicas, dizendo que o povo judeu não é o povo de Deus, eles são o povo de Deus, a promessa foi para eles, e foi através deles que veio o Salvador. Tu acha o quê? O que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus por tudo e por ter misericórdia, porque hoje nós podemos ser enxertados, podemos ser chamados filhos de Deus através de Jesus. Ah, mas você não quer aceitar a salvação em Cristo Jesus? Vou vivendo? Eu não creio em Deus? Não creio, porra. Tu acha que Deus não vai existir porque tu acha que ele não existe? Tu acha que Deus vai ficar menos poderoso porque tu acha que ele não é poderoso? E ele não fez o universo, as galáxias, as células, os nêutrons, os prótons e toda a eternidade estando sob o controle da mão dele? Não existe porque tu acha que não existe. Problema teu. Tu que não existe. Deus existe. E quem provou que Deus existe, gente? Eu estou treinando, estou parando para fazer uma breve pregação. Quem prova que Deus existe são exatamente, não são os pastores que estão lá embaixo. Mas não falam coisas que deveriam ser faladas. Eles deveriam falar coisas melhores, ensinar o povo a geografia bíblica, as coisas, os acontecimentos, os povos que vieram contemporâneos ao povo judeu, o que são os sumérios, o que são os hetitas, quem são esses povos que ficaram aqui, a China, como é que estava na época, antes 300, 400, 500, 1000 anos antes de Cristo, e às vezes nem as coisas bíblicas. Quem fala da Bíblia são os arqueólogos, os homens estudados, os homens letrados, são até os filósofos que falam da Bíblia, eles que falam. Sério. Sabe o que mais falam? Os químicos, os bioquímicos, os médicos, os astrônomos falam de Deus. Eles pregam Deus. Eles vão pesquisar aonde está aquela estrela, eles vão atrás de Marte, eles precisam achar vida em Marte para destruir, porque já está acabando a vida aqui na Terra, então eles precisam de um planeta para destruir em seguida. Eles falam, Deus existe. E o povo evangélico fica glória, aleluia, Jesus, 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 Senhor salve, e não fala mais nada. E eles falam, Deus existe. Drauzio Varela fala, Deus existe. Outros ateus por aí falam, Deus existe. Com as suas atitudes negativas, eles acabam falando, Deus existe. E Jesus vai voltar, já está voltando. E você não fez nada a respeito. Só está vivendo por me ver. Sem motivo vou vivendo por aí. Por viver. Márcio Drake. Você está vivendo por viver. Tem que viver para Cristo. E dizer que não o apóstolo Paulo falava para mim, o viver é Cristo. Agora, se você morrer, lucro? É mais lucro ainda. Porque eu vou para Cristo. E ó, estou livre dessa vida. Mas você vai ser decapitado, com a diferença. Paulo foi decapitado e meu pai morreu de Covid. E qual foi a diferença? Os dois morreram. A morte é a morte. O outro morreu atropelado. O outro morreu de infarto. Morte é morte. Mas morte sem Cristo e com Cristo faz uma grande diferença. Meu pai aceitou a Cristo como seu Salvador. Meu pai tinha voltado na igreja. Não é na igreja que salva. Na igreja porque ele estava ali, estava ouvindo a palavra e aceitou as normas para ser salvo. Existe uma condição, há uma condicional. Para você ser salvo, você precisa aceitar Jesus Cristo como teu Salvador. Não aceitou? Não é salvo. Ah, mas eu vou à igreja. E a igreja não salva. Ah, mas eu sou há muito tempo católico, apostólico, romano. Legal, coisa linda. Sua avó falava isso também? Pois é, você não é salvo. Enquanto você não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você não é salvo. Veja essas mulheradas aí se empetecando para ir para a igreja e bonita. Jesus Cristo não está preocupado com isso não, viu, filha? Veja esses homens se arrumando, pondo aquele perfume da Natura, do Boticário. Deus não está preocupado com isso. Como é que está teu coração? Como é que está a tua vida? Aí sim. Ele, na verdade, não está nem preocupado. No sentido, o que eu vou fazer? Não. Ele fica triste por ser humano, às vezes são tão egoísmo, tão humano. Ser humano não tem problema você se cuidar, né? Mas tem muita gente que mistura as coisas. As igrejas têm misturado as coisas e o povo gosta, o povo ama, o povo adora isso. E aí,
fica difícil dizer que foi Jesus quem salvou ele, porque na verdade ele gosta daquele sistema de parceria com Jesus. Jesus não precisa de parceria. Ele morreu na cruz por você e acabou. O que você tem que fazer? Aceitar ele como Senhor e Salvador. O que você tem que fazer para casar com a sua esposa? Aceito ela como minha legítima. Acabou. Aceitou? Beleza, está casado. Mas eu não tenho que dar 5 voltas no quarteirão agora? Eu não tenho que fazer supino com 150 quilos ainda? Fazer umas 20, 30 barras, que nem o Oswaldo aqui, o guerreiro que acabou de fazer? Não. Só aceitar Jesus como Salvador. A reencarnação não existe. Em Deuteronômio 18, Deus já falava a respeito desse povo que é uma crença pagã antiga. Pelo amor de Deus, abra a Bíblia, procure estudo. Não existe. Allan Kardec e outros são todas pessoas que foram usadas pelo diabo para fazer coisas contra o ser humano. E o ser humano quer crer nisso. Ele quer ver o filme Ghost do Patrick Swayze e dizer, a gente vai voltar um dia, não, e vai reencarnar. Eu tenho que ouvir essas coisas em 2021, meu Deus. Deus já proibia isso em Deuteronômio 18. Antes do povo de Israel entrar na terra prometida. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não façais conforme a abominação daquelas nações. Não terá entre ti quem passe o filho pelo fogo, quem consulte adivinho, quem pegue e consulte os mortos. Meu Deus, está escrito lá. O que mais você quer? Não é morto, não é parente. São demônios brincando com a sua bobeira de procurar ser eterno de outra forma que não seja através do sangue de Cristo. Cristo falou para você, falou para mim, falou para os discípulos, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu estou aqui lutando, bíceps, oh yeah! Daqui a pouco isso aqui está podre, estragado, em água. Sabe quanto tempo leva para dar uma decomposição do meu corpo? Depois que o sangue não irriga, porque o sangue, em Levítico 17, é a vida de todo o corpo. Não como algumas igrejas falam que é a alma, o espírito. Seu sangue é seu sangue, o meu é A positivo. Quando ele parar de jorrar no meu corpo, o rio da vida do meu corpo, a vida já não existe mais. Mas existe uma outra vida além. Que além da vida que se tem, Roberto, existe uma vida outra além. E assim, não renascer, morrer não é o fim. Não é o fim. Mas quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, faz o seguinte, para de dureza de coração, de frescura, que isso não te leva a nada, e vai lá na Bíblia. Abre ela, onde eu falei, ou procura você mesmo. Não é aí Maria vai casar outra não, vai ler, filho. Eu não gostava de CLT, nem nunca, quando eu estava na organização que eu estava bem tranquilo, até o dia que ele levei um pé na bunda. Eu nunca abri a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Getúlio Vargas, mas quando você vai ler história, você vê o que aconteceu no passado. Então as leis das consolidações das leis trabalhistas, tem coisa, e agora eu sei, mas porque eu li. Não porque um advogado me ensinou, porque tem. Aí eu fui atrás dos meus livros, eu fui atrás do YouTube, coisas que interessam. Não é ficar assistindo Faustão, não é ficar assistindo Silvio Santos, é aprender as coisas. E no concernente à Bíblia, você tem que aprender para poder viver. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim não passará apenas a morte, mas a vida eterna está nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você entende? Não há outro caminho. Você não consegue ir até Deus a não ser se for por Jesus. Só Jesus pode te levar para o céu. Entendeu? Tá difícil? Só Jesus é o passaporte para ir para o céu. Não tem outro. Caso você queira tentar, arrisque. Quer passar naquela ponte podre, mas que alguém falou, pode passar, ela aguenta. Aguenta até um caminhão. Passa você, eu não vou passar. Porque essa ponte está podre. Entende? É isso aí. Vou continuar fazendo aqui o meu treino. Pensa nisso, tá, gente? Nem sempre o guerreiro vai estar aqui para pregar a palavra de Deus. Mas enquanto eu tiver, eu vou falar essa palavra, porque pecado eu já tenho de monte. Vamos voltar aqui um pouquinho, porque assim a gente vê um pouquinho de cada. Aí.
Vamos pôr direito isso aqui, senão vai ficar um braço maior que o outro. São as técnicas milenares que eu uso para poder... Tô falando aqui, filho. Tô falando comigo. São as técnicas milenares. Meu filho respondeu lá atrás. Meu pai falando sozinho na laje. Meu pai já não tá bem mesmo. Meu pai já tá... Vou colocar um calço nisso aqui. Tô gostando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Isso pesa, gente. Isso pesa muito. Oh, Senhor. Ô, meu amiguinho, tu tá aí? Por que não sobe, amiguinho?